estamos mais uma vez aqui na Caixa da Bruxa. E o que vocês acabaram de ver aí de introdução, desta vez começamos diferente, né? É uma dança chamada Odissi. Me perdoem a pronúncia neste vídeo, já vou pedindo perdão de antemão, gente. É a dança tradicional ritualística da Índia. Ela conta histórias com os seus movimentos e também é um ato devocional para os deuses. Nesse caso, para o nosso vídeo de hoje, eu pratiquei essa dança por 2 dias muito árduos para não só mostrar para vocês, mas também este vídeo ser uma reverência, uma honra a Ganesha. Eu espero que vocês tenham apreciado. E onde eu aprendi essa dança está aqui na caixinha de descrição. E antes de começar o nosso vídeo, eu já peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber todas as notificações, que ajuda a gente a expandir o vídeo, fazer com que ele cresça e mais pessoas o vejam. E se você ainda não segue a gente no Instagram da Caixa da Bruxa, segue lá, tá passando aqui embaixo para você, porque lá a gente compartilha conteúdo exclusivo para vocês, como por exemplo, essa semana inteira antes, né, a pré-estreia deste vídeo, eu compartilhei muitos conteúdos de complemento no Instagram da Caixa da Bruxa para vocês sobre Ganesha, né? Então, se você não segue, vai lá e segue, que vale muito a pena. Lembrando que foi pelo Instagram também que a votação para este vídeo aconteceu. Estes vídeos falando sobre os deuses, eles só nasceram por causa do vídeo de Deus de Chifres das Bruxas. Se você não assistiu, ou está na caixinha de descrição, ou está passando aqui em cima para você. Vai lá e assiste. Esse quadro de deuses também tem mais um que eu já fiz, que é um deus brasileiro, Caporã. Vai lá e confere também. Eu faço a escolha desse deus, né, para falar no vídeo pelo Instagram. Então, mais um motivo para você seguir. E claro que quando sair o vídeo sobre a deusa na bruxaria, a gente também vai ter vídeos de deuses aqui na série de Deuses da Bruxaria. E para começar o nosso papo sobre Ganesha, eu gostaria de fazer uma pequena crítica à comunidade neopagã atual, que são muito eurocentrados. Tem um pouco de preconceito com deuses africanos, deuses asiáticos, deuses que saem fora desse espectro europeu. Então, é muito interessante que a gente traga e a gente conheça, né, e traga para dentro da nossa prática esses deuses asiáticos, deuses africanos, né, para que a gente possa entender e conhecer, porque o paganismo também é isso. Muito embora o hinduísmo seja uma crença considerada não politeísta, e sim enoteísta, que é o que tem como princípio uma energia criadora, que dela se derivam outras energias, que então são esses deuses, esses Mahadevas, que eles chamam, que são as faces, as energias dessa divindade primordial que para eles é Brahma. Embora não se encaixe no politeísmo, se encaixa no paganismo. E nós, como pagãos, como bruxos modernos, podemos incorporar o culto a esses deuses hindus à nossa prática, à nossa crença. Lord Ganesha ou Ganesha, também conhecido por muitos outros nomes, é uma das divindades mais importantes do panteão hindu, cultuado por toda a Índia e também fora da Índia. Ele é conhecido como Vinayakadu, Vinayar, Pilayar, em variantes da língua hindu. É tido como senhor cabeça de elefante, senhor da fartura, da prosperidade, o destruidor dos obstáculos. Mas nós sabemos que ele é muito mais profundo do que isso. Ganesha é também chefe do exército de Shiva, os Gana, e por isso que ele é reverenciado em toda a entrada, todo portal, todo início de nova coisa, novo empreendimento, novo negócio, como o senhor dos bons inícios. Nesse ponto, sendo também um senhor protetor e guardião. Há muitas versões do mito de Ganesha, mas uma das que eu mais me familiarizo, e então eu venho compartilhar aqui com vocês, é a de que sabemos todos que Ganesha é filho de Shiva e Parvati, né? Parvati é a Shakti primordial, a Shakti de Shiva, essa essência sagrada feminina de Shiva. Então, ele é filho incriado de Parvati. Enquanto Shiva estava viajando
indo caçar, Parvati, ela ficava muito sozinha, né? Então ela falou assim, bem, eu vou tirar uma centelha de mim e juntar com poeira e criar um guardião, um filho. Então Parvati criou Ganesha de sua própria essência misturado com poeira e colocou então para guardar as portas dos aposentos de banho, para que ninguém, na ausência de Shiva, perturbasse a Parvati em seus ritos de banho. Foi então que Shiva chegou em um desses ritos de banho. Enquanto Parvati estava se banhando, Shiva chegou querendo vê-la e viu então Ganesha parado à porta, guardando, falando que ele não ia entrar, pois assim Parvati havia mandado. Então Shiva, muito furioso, veio e decapitou Ganesha. Quando Parvati viu aquilo, ela ficou furiosa e triste, e então ameaçou se transformar em Durga e Kali para, se Shiva não voltasse Ganesha à vida. Foi então que Shiva, obviamente, ele falou, não, então tudo bem, eu vou ressuscitar Ganesha. E o primeiro animal que ele visse pela frente, ele ia colocar a cabeça no lugar e então ressuscitar, dar o sopro da vida novamente a Ganesha. E o primeiro animal foi um elefante. Nesse aspecto do mito, onde Shiva decapita Ganesha, nós conseguimos ver uma característica yogi muito forte em Ganesha. O ato de retirar a cabeça fora denota e dá a Ganesha uma conotação de deixar os pensamentos mundanos para então alcançar um nível mental maior e mais elevado, né? Ao ponto dele se unir à trindade hindu, Brahma, Shiva e Vishnu, né? E também corta a questão do ego, para que nós possamos, então, com o corte do ego, não necessariamente com o corte, mas com a lapidação do nosso ego, sabendo colocar ele ao nosso favor, nós então atingimos um estado alterado de crescimento espiritual, a ponto de alcançar então a natureza de Ganesha, que é essa natureza espiritual, essa natureza elevada. Ganesha como removedor dos obstáculos, que no caso os obstáculos seriam o ego, os obstáculos para a sua elevação, podemos dizer assim, eu não gosto muito dessa palavra, mas para o seu crescimento espiritual, o seu despertar espiritual. O ego então seria um obstáculo e Ganesha vem como o senhor removedor dos obstáculos. E Shiva, o poder destruidor e transformador, né? Aquilo que destrói e que novamente cria. Ganesha, sendo filho de Shiva, né? E fruto dessa decapitação, coloca Ganesha nesse patamar da trindade hindu, ele conectando-o muito a Shiva, né? E também a Brahma, mas a Shiva, né? Passando pela ceifa do tridente de Shiva, né? Então passa, aí é uma conotação de morre para que um novo ser venha a nascer, né? É a destruição para o renascimento. Então Shiva fez nascer de Ganesha esse ser inteligente, esse ser pensante, esse ser sábio, esse ser espiritual elevado, removedor dos obstáculos, guardião dos portais e senhor dos Gana, o exército celestial de Shiva, o que vai à frente. E Ganesha, sendo filho auto-incriado de Parvati, ou seja, é realmente uma centelha dela, ele veio dela, ele faz parte dela, né? E também isso coloca Ganesha muito em evidência entre as mulheres, entre as próprias Shaktis, que mais tarde, no vídeo mesmo, a gente vai chegar a falar sobre Ganesha e suas Shaktis. Da junção de Parvati, que é a energia divina e primordial, com Shiva, que é a energia material primordial, deu-se origem ao som. E esse som, ele é caracterizado por Ganesha, né? E pelo outro filho ou filha, em alguns mitos a gente vai achar como feminino e outros mitos como masculino, de Parvati Shiva, que é Skanda, a luz. Então, nesse ponto de Shiva, de Ganesha, perdão, ser o senhor do som, ele é o senhor do Om, a sabedoria elevada, a paz
interior e incompreensível, o som originário de todo o cosmos. Conhece-se que Ganesha possui 3 Shaktis. Shakti é a energia feminina do universo, é a deusa. Contudo, quando a gente fala Shakti dentro do panteão hindu, a gente muito quer retratar que é aquela parte feminina do Deus, né? Aquela parte que sai do próprio Deus, aquela porção feminina, né? O yin que existe dentro do yang daquela divindade, né? Então, conhece-se que Ganesha tem 3 Shaktis. Por vezes, ele também é associado a outras 2 deusas, que também são tidas como suas Shaktis. Todas essas Shaktis, por óbvio que são deusas. A primeira Shakti é Buddhi, que quer dizer aprendizado, a deusa do aprendizado. Siddhi, a deusa da realização. Riddhi, a deusa a energia da prosperidade. E então ele é ligado também a Sarasvati, que é a deusa da arte, da cultura, da filosofia, e também a Lakshmi, que é a deusa da boa sorte, da fartura e da prosperidade. Ganesha, ele é visto entre essas deusas, tendo relações com essas deusas, relações históricas com essas deusas, né? E há templos onde Ganesha é representado com Buddhi, Siddhi e Riddhi ao seu lado. Ganesha também é visto em alguns mitos como andrógeno ou como sem consorte, sem mulher, conhecido como Ganesha Sahasranama. Ele é mais cultuado no sul da Índia, onde os devotos acreditam que o celibato é uma maneira, eles têm o celibato como uma maneira de elevação espiritual. Nesse ponto, nós conseguimos ligar Ganesha muito à energia feminina, como dissemos no começo do vídeo, e também muito à sua própria mãe, Parvati. Inclusive, esses devotos, eles defendem a ideia do celibato por Ganesha, né? O Ganesha ser um deus brahmane, celibatário, que se fala, né? Justamente pelo respeito que ele tem a Parvati, que na realidade Ganesha, se ele fosse escolher uma mulher nessa versão do mito ou nessa faceta de Ganesha, porque ele pode ser todos esses, ele escolheria uma mulher como sua mãe, uma mulher como Parvati. Como não existe nenhuma, então ele fica sem mulher. Inclusive, seu nome Ganesha Sahasranama significa sem mulher, porque ele idealiza, né? Ele vê em Parvati, na realidade, sua própria Shakti, em sua mãe, sua própria porção feminina. Nesse aspecto, Ganesha teria uma devoção por sua mãe, uma devoção por Parvati. Mas, controverso a isso, temos também Ganesha como Haridra Ganapati, que é a versão tântrica de Ganesha, a versão sexual, onde ele é retratado e cultuado com muitas deusas, muitas Shaktis. Mas independente dele ser solteiro ou com consortes, todas as Shaktis são vistas como faces, energias emanadas de Ganesha. Quando falamos que as deusas são Shaktis, que elas são as energias emanadas dos deuses, nós não estamos querendo diminuir o papel das deusas femininas ou das mulheres, muito embora o hinduísmo ele tenha alguns pontos misóginos. Contudo, quando falamos que as Shaktis, as deusas, elas são emanações dos próprios deuses, nós também estamos querendo dizer que elas também têm eles como parte. Então, é como se eles também fossem emanações delas mesmas. É como se essas energias elas fossem diferentes, mas complementares. Nunca um oposto ao outro ou nunca um em rixa com o outro, e sim como algo de complemento, um complemento harmônico, um complemento perfeito. Isso significa que quando nós acessamos tanto Ganesha como suas Shaktis, estamos acessando ambos, pois por meio de suas Shaktis, Buddhi, aprendizado, Riddhi, prosperidade, Siddhi, realização, Sarasvati e Lakshmi, nós então conseguimos acessar a energia de Ganesha, que inclusive é muito facilmente acessada. E também por meio de Ganesha conseguimos acessar as energias dessas deusas.
A religião hindu, ela possui diversos textos sagrados, e esses textos não só falam da doutrina, mas falam também de seus deuses. E existem muitos textos sagrados que falam simplesmente, tão somente de Sir Ganesha. Sir quer dizer Senhor, então sempre quando vamos nos referir a Ganesha, ou colocamos Lord Ganesha ou colocamos Sir Ganesha, Senhor Ganesha. O primeiro texto que a gente pode colocar aqui é o Ganesha Purana, que é um texto completíssimo, que possui sua filosofia, seu yoga, sua genealogia, mitologia, cosmologia, e como todo Purana, reflete as necessidades e costumes culturais em torno do que foi escrito. Existem muitas versões deste texto, mas estima-se que a sua expansão tenha sido do século XIII ao século XVIII. Entre os muitos textos encontrados para o Sr. Ganesha, encontramos o Mudgala Purana, que também é um texto exclusivamente sobre ele, trazendo muitas histórias e narrativas, sendo ele considerado, junto com o Ganesha Purana, os textos essenciais para se conhecer Ganesha. O Mudgala Purana, ele também traz muitos componentes rituais, que são informações necessárias para a adoração e a honra a essa divindade. Este texto também traz as 8 encarnações de Ganesha, conhecida como seus 8 avatares. E no Ganesha de hoje, assim, porque esse texto é muito antigo, a gente consegue ver em sua simbologia manifestação característica dessas 8 reencarnações, vidas de Ganesha. Todas eles compõem quem ele realmente é. Esse texto considera Ganesha como a última realidade do ser. Então, essas 8 encarnações, esses 8 avatares, são estágios deste ser. Essas 8 encarnações são tão importantes, pois elas são tidas como a manifestação, as várias manifestações de Ganesha. E também elas estão ligadas com a formação progressiva do mundo, tendo no Mudgala Purana espaço para cada uma dessas 8 encarnações. Existe um capítulo para cada uma dessas 8 informações, essas 8 encarnações. E elas trazem uma filosofia muito complexa de refinamento do espírito, de moral, e é como se fosse um degrau para que cheguemos a um outro estágio espiritual. Essas encarnações acontecem em diferentes idades cósmicas na história. E entendendo essas encarnações, a gente consegue entender muito do simbolismo de Ganesha, a sua cabeça, os seus instrumentos, a sua montaria, sua barriga grande e por aí vai. Já no texto de Ganesha Purana, encontramos mais 4 encarnações de Ganesha, que não são as mesmas descritas no Mudgala Purana. Podemos encontrar citações de Ganesha também nos Puranas de Brahma, Brahma Purana e Brahmanda Purana, onde retrata Ganesha de diversas formas, de forma física, mas de uma forma abstrata, sem forma física, mas só uma energia, ou uma junção dos dois, o que, segundo as minhas fontes, poderia ser colocado dentro até mesmo do Purana de Brahma como atributos da abstrata realidade absoluta, ou seja, Ganesha e Brahma, eles seriam esses atributos da realidade abstrata, entendem? Como se eles fossem realmente essa unificação, o que reforça o que a gente estava falando no começo do vídeo. Temos também para Ganesha um Upanishad, que são textos sagrados em sânscrito, que na realidade a maioria das divindades hindus possuem um. Este texto se chama Ganapati, e agora eu vou precisar ler, Atharvashirsa, que, embora seja um texto bem tardio, ele coloca Ganesha novamente em igualdade com Brahma, sendo ele o som primordial, a energia primordial materializada, o Om. E esse texto, ele é a base para os devotos e vertente onde acreditam que Ganesha é o princípio e o meio e o fim do universo, a divindade mais importante, prímiva do panteão hindu, que são os Ganapatiyas, que são os devotos que colocam Ganesha como essa divindade primordial.
Outro texto muito importante também que a gente tem de Ganesha é o Ganesha Sarahasnama, que é um texto que possui 1000 nomes e atributos de Ganesha que são recitados até hoje em muitos templos. E são textos cantados, chamados de canções de alabanza, um tipo de literatura ritualística e devocional. Temos também outro texto sagrado que adiciona mais 21 nomes a Ganesha, sendo considerado de igual importância ao Sahasranama. Bem, então já falado um pouquinho sobre o mito e a história de Ganesha, é claro que a gente não pode colocar muito aqui, né, pessoal? Então tenham esse vídeo como base para que vocês possam aprofundar a pesquisa de vocês em todos os deuses e assuntos que a gente aborda aqui na Caixa da Bruxa, tá ok? Então agora vamos falar um pouquinho das características e atributos de Ganesha, os seus simbolismos também. Bem, Ganesha é tido como um deus forte, um deus da sabedoria, da inteligência, do conhecimento, dos estudos. É também tido como um deus do núcleo familiar, onde aquele tipo de culto em suas casas ou então os seus devotos em seu templo, em volta da sua murti, que é na realidade a sua estátua devocional, né? Esse culto familiar o alimenta e ele também é um Deus muito ligado às crianças, tendo uma face dele sendo o bebê Ganesh, né? E também nós somos alimentados por ele nessa troca familiar, porque ele também é um Deus da família, ele também dá muito valor e honra aos próprios pais. Senhor guardião, guardião de todas as portas e portais. Exatamente por isso, ele é invocado e chamado em todos os ritos na Índia. Antes de qualquer ato, para qualquer divindade, Ganesha é sempre invocado, sendo o Senhor dos bons inícios, o Senhor dos inícios e dos fins. O Senhor também da virtude, o Senhor virtuoso, o Senhor dos princípios, o Senhor da paciência. Inclusive tem uma historinha que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre Ganesha, uma parte, um trechinho de umas histórias mitológicas dele, que é quando ele está apostando uma corrida com seu irmão e irmã Skanda, que eles então apostam quem vai chegar, quem vai dar a volta ao mundo primeiro e chegar então aos seus pais primeiro, né? Então Skanda sai na velocidade da luz ao redor do mundo, enquanto Ganesha lentamente, pacientemente, sabiamente, simplesmente dá uma volta em Shiva e Parvati, que são seus pais. Falando, alegando então que tinha ganhado a aposta, pois ele deu a volta no que para ele era o mundo, que são os seus pais. Então ele é um senhor também muito brincalhão, que prega essas peças, essas metáforas, para que a gente possa também entender um outro tipo, uma outra face daquela mesma virtude que ele próprio representa. Ele é o Senhor da elevação espiritual, do estado alterado de consciência, como a gente havia dito, né? O Om, aquele estado de paz da mente, onde você se mantém presente. Senhor da mente lógica, Senhor da clareza mental. Ele nos ajuda a distinguir o consciente do inconsciente, a distinguir o que é real do que é irreal. Ele também nos ajuda na caminhada para retirarmos o véu de Maya, que é o véu da ilusão, e chegarmos ao conhecimento, à sabedoria real, que seria, de acordo com a vertente e o panteão hindu, a única forma de você chegar a essa elevação espiritual é por meio de Ganesha. Óbvio, outros deuses também, né, regem isso, mas Ganesha, como o Senhor dos Princípios, é sempre reverenciado e invocado ao começo de tudo. Ganesha também é ligado ao sucesso material, à vida material, ao dinheiro, à matéria, à prosperidade, à fartura. Ele também tira os obstáculos para os empreendedores, para os negociadores. Ele, com sua barriga protuberante,
enormemente grande, ele tem a capacidade de sugar não só o sofrimento do universo para si, como também absorver e engolir os problemas e transformar aquilo numa nova energia, que está ligado, inclusive, lembrando sempre, não podemos esquecer que os deuses hindus eles estão totalmente ligados aos nossos chakras e também ao yoga, que também é uma forma de você chegar não somente aos deuses, como também sentir a energia deste chakra. A barriga grande de Ganesha vem evidenciar o chakra plexo solar que fica na boca do nosso estômago. Terapeuticamente, metafisicamente falando, é a sua capacidade de digerir as coisas que vêm do mundo externo, a opinião das pessoas, a crítica das pessoas, os sentimentos delas por você e o que você também emana disso. Então, a barriga protuberante de Ganesha traz a ele essa conexão com esse chakra, que dá a ele o atributo de engolir esses problemas, engolir e transformar no chakra para então passar para o devoto numa outra forma de energia. Juntamente com sua barriga grande, temos as orelhas também grandes, que também é um ótimo símbolo de Ganesha, potente, pois traz a ele a característica do Senhor benevolente, do Senhor que possui compaixão, que ele tem as orelhas grandes para que possamos falar a sua orelha direita, pois ele ouve todas as súplicas de todos os seus devotos. Ele está sempre de ouvidos abertos para ouvir os problemas do mundo e digerir todos eles com a sua grande barriga. Um Senhor ligado à fidelidade, ao companheirismo, à compaixão, à benevolência, aos casamentos, às uniões, ao amor. Sua enorme tromba sempre pronta para destruir qualquer obstáculo que passe pela frente. Por isso que ele é tido como o Senhor dos obstáculos, porque ele não só enxerga os problemas do mundo, como ele ouve a súplica de todas as pessoas do mundo, todos os seus devotos, engolindo todos esses problemas, transformando esses problemas em outra coisa, para também materializar, né, para seus devotos uma outra realidade. Ele é um Senhor muito benevolente, muito amigo, um grande mestre, que podemos contar com ele a qualquer instante. Ganesha é um Deus facilmente conectado, ele é um Deus que a gente consegue facilmente acessar sua energia e conseguimos respostas prontamente. O contato com ele é feito de forma muito leve, muito fluídica, e ele é um Deus que sempre está pronto para te atender. Ele sempre sendo ligado à cor amarela ou vermelha, sendo representado nessas cores. Amarelo, ele liga ele com o alimento ghee, a manteiga ghee, né, que é um alimento ayurvédico dentro do hinduísmo, né, um alimento super rico em substância, em proteína, em tudo, sendo usado para cura, para massagens e também como uma ótima manteiguinha naquele pão no cafezinho da tarde. E também temos a cúrcuma, que liga então, que é o nosso açafrão, né? Liga Ganesha ao seu aspecto tântrico. Podemos encontrar imagens de Ganesha além da cabeça de elefante, com uma presa só, com 4 braços, podemos encontrar até 14 braços, instrumentos em cada uma das suas mãos, e esses instrumentos cada um tem um significado, uma serpente, né, a sua barriga grande e montado em cima de um rato. Entre muitos simbolismos e significados, a sua única presa tem a ver com a dualidade da mente, a capacidade que Ganesha tem de lidar com essa dualidade que há em tudo e em todos. Mostra a presa quebrada e uma inteira, mostra a importância de se ter determinação mental. E também existe o mito de que Ganesha quebrou uma de suas presas quando ele estava escrevendo os Vedas, que são as escrituras sagradas do hinduísmo, e então ele escreveu com a sua presa quebrada, pois acabou a tinta da sua caneta. Na testa de Ganesha encontramos o Trishula, que é o tridente de Shiva, que representa o presente, o passado e o futuro, e a capacidade de Ganesha de ser superior a qualquer noção de tempo. A posição de suas mãos
também indica a capacidade e a importância que nós temos de viver no mundo, de ter as experiências mundanas, tanto quanto temos as experiências espirituais. A capacidade que nós temos de estar no mundo sem sermos do mundo. A cada momento que nós vivemos a experiência humana, nós então usamos essa experiência humana para sentir e chegar mais perto dos deuses. Os 4 braços de Ganesha também representam os nossos corpos sutis de acordo com a visão hindu, que são Buddhi, intelecto, Manas, corpo mental, Ahankara, que é o ego, e Chitta, que é a consciência condicionada. Ganesha seria o estado de Atman, que é o estado que permite que todos os outros corpos e estados funcionem perfeitamente em nós. A mão segurando a machadinha simboliza a destruição de todos os desejos que podem fazer com que o homem vá para o caminho contrário ao caminho de Ganesha. Essa machadinha ele também utiliza para ajudar aos seus devotos, cortando os obstáculos que distanciam os devotos da sua verdade. Que na realidade o que eles estão querendo dizer aqui é o seguinte: não é que existe uma vida mundana e que a gente não pode ser mundano. Sim, a questão é que o objetivo é sempre ir em direção à elevação espiritual, ao crescimento espiritual, a você modelar o seu espírito e o seu ser, para você chegar mais perto dessa energia suprema e primordial que eles chamam de Ganesha, de Brahma, de deuses, de deusas. E é exatamente o que o chicote vem representar, né? A força que o devoto tem para permanecer no caminho da elevação espiritual, no caminho espiritual como um todo, lembrando que os desejos mundanos, eles são perenes e passageiros, e que se nós nos deixar a nossa visão turva por conta deles, nós nos distanciaremos do caminho da verdade, que seria as verdades espirituais. A terceira mão de Ganesha está virada para frente e é um mudra, que significa sem medo, destemor, que é um dos princípios de Ganesha. É a mão que abençoa a todos. A quarta mão de Ganesha segura um lótus, que significa a autorrealização humana, a transcendência da dualidade, a você ter chego nesse estágio ou perto desse estágio primordial, dessa essência, a elevação humana. A montaria de Ganesha ser um rato simboliza o conhecimento reinando sobre a ignorância e também simboliza a minúcia para com assuntos muito importantes, o detalhismo, o olhar com atenção, a observação, olhar para aquilo que parece pequeno diante de algo grande. Este rato de Ganesha se chama Mushika e alguns o colocam também como o ego, colocando Ganesha acima do ego, fazendo com que o ego, que é o rato, seja conduzido por Ganesha e não o contrário. Traz o simbolismo de que quando Ganesha e quando nós, obviamente, né, dominamos essas ignorâncias, esse estágio do ego, nós transcendemos. Então, nós conseguimos não cair mais nas armadilhas da nossa própria mente, que também é uma parte de autossabotagem e ilusão, o véu de Maya, que nos distancia das verdades de Ganesha. E Ganesha também tem muitos festivais, ele é um deus muito adorado, tanto na Índia quanto fora dela. Os festivais são inúmeros, dias de festival, de devoção e que mobilizam tanto os devotos em casa quanto os devotos nos templos. Pessoas que são devotos, que moram em outros países, vêm para a Índia festejar também em honra a Ganesha. Como, por exemplo, um dos festivais mais importantes de Ganesha é o Ganesha Chaturthi, que é celebrado desde 1630, que é considerado o aniversário do deus Ganesha. Acontece entre agosto e setembro, se a gente fosse colocar num calendário gregoriano. Como eu disse, é um festival celebrado tanto dentro de suas casas quanto aos templos. Geralmente as pessoas começam celebrando dentro de suas casas e em algum dado momento do festival vão celebrar Ganesha nos templos. Neste festival, Ganesha Chaturthi,
Grandes imagens de Ganesha são mergulhadas na água ao fim desse festival. E é muito bonito. E eles preparam toda essa imagem chamada de Murti. E aqui eu acho muito interessante a gente colocar como funciona a adoração de imagens para os hindus. Na realidade, eles não idolatram essas imagens como se eles fossem os próprios deuses. Eles entendem essas estatuetas, essas murtis, como um receptáculo para que as divindades possam residir, possam estar por um determinado período de tempo. Existe até um ritual para que eles coloquem vida nessa estátua. Pranapartishta é o ritual onde toda murti, toda estátua passa antes de ser colocada para uso devocional para os hindus. É um ritual que consiste em você convidar a divindade a habitar aquela estátua. E é um lindo ritual, que o clímax desse ritual consiste em abrir os olhos dessa imagem, para que ele possa também enxergar, para que o Deus então possa realmente enxergar. A consagração final dessa estatueta seria tirar as vendas para que a divindade possa enxergar com seus próprios olhos. E a partir de então faz-se então o puja a essa imagem, né, que é a cerimônia de celebração e honraria para com aquela divindade. E é por meio dessa festividade, desse puja, deste ritual que acontece em vários momentos, pode até ser diário na prática de um devoto, que os devotos recebem o que eles chamam de darshan, que é a visão. Durante esse festival, que é o aniversário de Ganesha, é também praticado vários atos de caridade para com aquela comunidade, né? Doações, check-up médico para a comunidade, tem também passeios, teatro, música, canto, é também cantado em forma devocional várias partes do Rig Veda e também as escrituras de Ganesha, como o Panisar e também o Ganesha Purana. Os devotos também oferecem comidas, bebidas, cantos, doces ao Senhor Ganesha, devoção. E esse ritual termina com a imersão da Murti no rio, num lago, em alguma nascente, geralmente dedicada então a Ganesha, ou mesmo no próprio mar. Este ritual, ele é um dos mais importantes rituais para a vida econômica da Índia, né? Mas este ritual, justamente por várias coisas que colocam nesta murti para devoção e depois mergulhá-las na água da cachoeira, do rio, dos mares, tem causado também um acúmulo desses dejetos devocionais no mar, nos rios, e isso tem causado uma discussão ambiental em torno disso, coisa que a Índia, inclusive, já estava tomando providências para tal, pois eles, é claro, que não vão deixar esta prática tão ancestral de lado, mas a alternativa deles é fazerem as suas próprias murtis pessoais e pequenas e mergulharem então elas nas suas casas num balde posteriormente. Outro importante festival a Ganesha também é o Pancha Ganapati, que é como se fosse o Natal hindu, que acontece entre o dia 21 de dezembro ao dia 25 de dezembro. São 5 dias de celebração e é uma celebração mais voltada à família e ao ato de dar e receber, trocar energias. É realmente um Natal, um fim de ano hindu. Ganesha, nesse festival, é venerado como o senhor da sabedoria, o senhor da cabeça de elefante, o senhor das uniões e o senhor dos novos inícios, porque é o início de um novo ano. Por ser 5 dias de festival, cada base da comunidade humana é celebrada nesse ritual, né? Então, o primeiro dia é dedicado à família, à família de dentro da sua casa. O segundo dia é aos parentes próximos e colegas de trabalho, né? Vizinhos, amigos e parentes. O terceiro dia é aos colegas, parceiros de negócios e público.
O quarto dia é a cultura, onde daí eles já saem de dentro dos seus núcleos das casas e vão para os templos, para as praças, onde tem os eventos públicos, as artes, as danças, os teatros, os cantos devocionais, né? E daí tem o quinto dia, que é o dia dedicado à religião nesse festival, que é o dia que eles praticam a caridade e a religiosidade dentro dos templos. Então, no quinto dia desse festival, eles ficam exclusivamente nos templos, prestando devoção a Ganesha, que nesse aspecto é o senhor doador da vida, é o senhor benevolente da compaixão que dá e que recebe, que une e restabelece e fortalece os laços familiares, como o senhor dos bons inícios. No festival acontecem também trocas de presentes e cartões, ou seja, realmente é um Natal. Existe essa troca de presente e essa troca de presente é ampla. É necessariamente você precisa dar o presente para todas essas pessoas que você teve contato nesses 5 dias de festival e também é a troca, né? As crianças recebem muitos presentes nesse festival, pois a face criança de Ganesha também é muito evidenciada nesse festival, né? Durante os 5 dias, um altar é montado na sala central da casa da família. Ao invés de ser colocado uma árvore de Natal e todos os símbolos natalescos, coloca-se então uma murti de Ganesha enfeitados com os seus atributos. Então, todas as manhãs, as crianças vão ofertar doces, flores, né, oferendas à comida que Ganesha gosta. Todos se reúnem, né? Então decoram a imagem e o altar de Ganesha com as cores daquele dia, pois cada dia tem uma cor diferente de celebração, de decoração, ligado aos pilares que são celebrados nesses dias, né? Então as crianças fazem esse trabalho de decoração enquanto a família se reúne no núcleo familiar para então cantar em honra a Ganesha, para que ele possa dar um bom início, para que ele possa fortalecer os laços familiares daquele núcleo. E era um momento também onde as brigas e os erros passados eram perdoados. Então é um momento muito auspicioso para os hindus, onde eles falam de perdão, de benevolência, de compaixão, de você esquecer o que foi, né? E então entrar realmente na energia do recomeço. A face de Ganesha, que é celebrado em Panchaganapati, que é este Natal hindu, é o Pachamukha Ganapati, que é aquele que possui 5 faces. Essas faces estão ligadas a esses pilares que a gente estava falando, que são celebrados, que por sua vez também são ligados com as 5 Shaktis de Ganesha. Então, neste festival não é só celebrado próprio Ganesha, mas é um festival para celebrar também as suas Shaktis, que estão materializadas nesses 5 dias de ritual. Por isso que tem um dia para cada pilar familiar e social. Temos também um festival muito importante para Ganesha, que se chama Vinayaka Vratan, que são 21 dias de festival, onde pujas são realizados em diversos templos. Pujas diários são realizados em diversos templos a Ganesha. É um festival exclusivamente de devoção e honra a Ganesha, e em muitos desses festivais, muitos devotos escolhem o jejum intermitente, comendo simplesmente à noite. Bem, depois de dito tudo isso, é lógico que eu falaria para vocês como nos conectarmos com essa grande divindade maravilhosa, Senhor da fartura, Senhor do sucesso, Senhor da felicidade, da união, dos casamentos, Senhor primordial do yoga, do estar presente, do Om, da elevação espiritual. Já falei do conhecimento e da sabedoria, o destruidor de obstáculos, o Senhor tântrico, o Senhor da vida, dos novos recomeços e também dos fins. Então, para que possamos entrar em contato com esse Senhor benevolente que tem muita compaixão pelos seus filhos, só a gente pensar em Ganesha, nós já estamos realmente entrando em conexão com ele, pois como eu disse no decorrer do vídeo, ele é um senhor muito acessível e ele também é um senhor muito fácil de acessar energeticamente falando, né? Então, quando ouvimos um mantra e meditamos com Ganesha, pensamos que estamos então encontrando com Ganesha, sentindo a energia do mantra
ouvindo realmente, vendo o significado daquele mantra, a gente já consegue uma grande conexão com Ganesha. Existe também a forma do Japamala, né? A gente pode tanto comprar um feito, mas no meu caso esse daqui foi artesanal, meu marido, meu consorte que fez para mim. O Japamala, ele é uma ótima forma de conexão com qualquer divindade hindu. Japa significa a repetição, né? Então, a repetição do mantra, né? Geralmente, essa repetição ela é feita num certo número de vezes. Geralmente 108. Por isso que, para ficar mais fácil, a gente coloca num cordão de contas, 108 contas, para mantrar, né? Para a gente entoar os mantras 108 vezes. Né? Essa repetição, ela causa um estado alterado de consciência. Não é só uma oração para pedir bênçãos e entrar em conexão com essa divindade, mas é também uma forma de devoção, é também uma forma de presentear aquela divindade e estar em conexão com essa energia, né? Quando repetimos várias vezes, a gente vê isso também muito quando a gente vai fazer conjuração para os nossos feitiços, para que eles possam funcionar, a gente precisa fazer uma rima, a rima da bruxa, né? Para que a gente possa então conjurar aquilo várias vezes, para que aquilo possa se tornar realmente material de alguma forma e se fundir conosco e com os nossos corpos. Então se realizar. Então o processo da repetição do Japamala, dos mantras, é a mesma coisa. É o objetivo de unificação, oração, conexão, devoção, né? Unificação com essa energia, né? E deve ser falado lentamente e com respiração entre a pausa de respiração entre uma conta e outra, né? Porque esse processo de respiração, ele também faz parte do mantrar, também faz parte do yoga, também faz parte dessa devoção, desse processo de entrega e conexão com a divindade. O mantra, ele é como se fosse a personificação daquela divindade. É a forma que nós temos de acessar aquela divindade. Além disso, ele ainda eleva a nossa consciência e também limpa e harmoniza os nossos chakras, qualquer mantra. Principalmente no caso de Ganesha, o chakra Muladhara, que é o nosso primeiro chakra, né? O nosso chakra básico. E ele então regulariza todos os outros. Como foi dito várias vezes já aqui nesse vídeo, Ganesha é o senhor do som primordial, é o senhor do Om. Então, se nós falarmos, entoarmos este mantra corretamente, nós conseguimos entrar em conexão e contato com Ganesha muito profundo e rapidamente. Mas é preciso que esse mantra seja entoado de forma correta. Qual é a forma correta de entoar? Esse mantra ele deve durar em torno de 7 segundos ao todo. Então, tendo 2 segundos no A, 2 segundos no U e 3 segundos no M. Quando eu falo do OM, eu não estou falando do OM, O-M. Eu estou falando do OM, AUM, A-U-M. Né? Essa é a designação que a gente encontra para a ligação com Ganesha. É claro que o outro também tem, mas essa, para a pronúncia, para essa conexão, é muito mais apropriado. Então, ficaria 7 segundos, 2, 2, 3, mais 2 de pausa entre um mantra e outra. Entendem que essa pausa para a respiração é muito importante, como a gente já estava falando. Então, ficaria... E recomeça. É assim que se mantra o Aum. E no Japamala também dá para mantrar desta maneira e é uma forma muito eficaz de conectarmos com Ganesha. Interessante que nesse mantra a gente consegue perceber claramente a interação entre os nossos chakras quando a gente entoa isso, né? Então a energia que nós pegamos, a energia que nós recebemos e emanamos
quando estamos mantrando este mantra, né? Lembrando que nós nos fundimos com a divindade do mantra em questão. Então, quando você está mantrando, você está se fundindo com aquela energia. No caso do mantra Aum, nós, quando falamos o A, sentimos o plexo solar vibrar, né? E o cardíaco também, aqui no meio do peito, tórax. Quando falamos a letra U, sentimos a garganta, o nosso chakra da garganta vibrar. E quando falamos o M, sentimos o topo da cabeça, o nosso chakra coronário vibrar. Então, o mantra como um todo é uma sinfonia perfeita de conexão e harmonia desses chakras. As energias dos chakras inferiores subindo para os chakras superiores. Temos também o mantra Aum Siri Ganeshaya Namah, que significa louvo ao Senhor Ganesha. Ele também é um mantra muito conhecido que dá para ser usado para nossa conexão. Se você é adepto do Puja, né? Também é um mantra muito recitado no feitio do Puja, e com o Japamala é um mantra muito recitado para pedir bênçãos. E, obviamente, o mantra mais conhecido de Ganesha, que é Om Gan Ganapataye Namaha, é uma saudação e invocação a Ganesha. Nós podemos sempre conjurá-lo ou mentalmente, ou então no Japamala mesmo. Quando a gente percebe, a gente já está cantando, e é o mantra raiz de Ganesha, pela palavra Gan, né? Essa palavra, ela tem um significado muito importante, um significado raiz desse mantra, né, para essa divindade. Então, Ganesha como o senhor destruidor dos obstáculos. Então, é um mantra também muito propício e muito legal para a gente fazer uma conexão. Uma outra forma e muito legal também da gente se conectar com Ganesha é fazendo o nosso próprio puja. Para isso, nós precisaremos ter uma murti de Ganesha, uma imagem de Ganesha. Lembrando que os hindus, eles também usavam pedras naturais, né, para que aquela pedra, ela representasse aquele deus. Em alguns templos, inclusive, nós encontramos as divindades, inclusive templos de Ganesha, como a representação dessa pedra natural, e não exatamente uma estatueta de Ganesha, porque a pedra, ela possui esse Atman, esse espírito divino e essencial, esse espírito ancestral da terra, né? Então, as pedras naturais, elas também são uma forma de murti, né? Então, para o puja, você vai precisar ter uma manifestação física de Ganesha, né? E o puja, ele nada mais é do que uma oferenda, um ritual de devoção, um ritual onde aquela divindade vai receber presentes, vai receber doces, vai receber cânticos, vai receber a sua devoção. É também uma forma de você dar boas-vindas para a divindade. Lembrando que antes de você fazer o puja com o murti, você precisa fazer para essa imagem, dentro de uma cosmologia hindu, toda a imagem precisa antes ser animada para ser usada como murti. Lembra daquele rito que a gente falou um pouquinho atrás no vídeo? Então, pesquisem mais sobre esse ritual de animar a imagem, façam esse ritual para a sua murti, para a sua imagem, e então vocês realizam este puja, né? O puja, ele pode ser simples como um ritual também muito rebuscado. Ele pode ser você simplesmente acender uma vela e sentar, meditar, mantrar Om para Ganesha em frente ao murti, ou então fazer algo muito mais elaborado. Também pode ser diário, aconselhável inclusive é que seja algo diário. Exatamente por isso também pode ser considerado como algo simples, não precisa sempre ser um ritual grandioso. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar diversas maneiras de se fazer pujas, inclusive tem textos, né, disponíveis na internet para que a gente possa aprender vídeos, para que possamos aprender a fazer. Lembrando sempre que precisamos nos assegurar dessas fontes seguras e confiáveis. Uma forma muito famosa da gente fazer um puja para Ganesha é, junto com outras oferendas que ele gosta, ao final a gente banha a murti de Ganesha com leite. Então nós
consagramos essa imagem. É uma forma muito famosa de se fazer um puja. Contudo, com o tempo e com a prática, se você realmente quiser firmar um contato com essa divindade, é necessário e aconselhável que o puja seja feito de forma mais simples, talvez mais algo diário, para que essa conexão se solidifique. E com o tempo você vai criando as suas próprias formas particulares e pessoais e íntimas até de fazer o seu puja. A oferta de comida é muito comum nos pujas, sejam eles simples, diários, ou sejam eles mais espaçados e mais rebuscados. Nós podemos oferecer algo que temos assim diariamente, né? Frutas, arroz cozido, leite, são as coisas, né? Jasmim, algumas ervas, hibisco. E finalmente vamos às correspondências de Ganesha, para que possamos fazer todas essas honrarias e devoções e nos conectar com ele, nós precisamos saber as correspondências dele, né? E estamos no finalzinho do nosso vídeo e lá vai. Vão anotando. E aqui eu vou colar, tá, pessoal? Como sempre, vocês já estão acostumados, porque é muita coisa, né, para guardar. Bem, as comidas que podem ser ofertadas para Ganesha, né? Leite, arroz cozido, modaka. Gente, modaka é um doce que Ganesha aprecia muito, muito mesmo. Vale muito a pena vocês aprenderem, pesquisarem a receita de modaka na internet, que a gente acha facilmente, e fazerem honrar a Ganesha, se realmente vocês quiserem travar contato com esse Deus, né? Eu sou uma sacerdotisa da bruxaria, como vocês sabem, e eu celebro vários panteões. E obviamente, não precisava nem estar falando aqui, vou abrir uma aspas para falar sobre isso, que toda vez que nós trazemos um panteão diferente, que nós queremos travar contato com uma divindade, à medida do possível, né, à medida do que dentro das nossas mãos cabe, nós precisamos nos encaixar com esse panteão, com essa cultura, né? Fazer o possível para nos conectar com essas energias realmente. Então, trazer as roupagens, né? O estilo de roupa o mais próximo que você conseguir dessas divindades, sempre fazer uma maquiagem em honra, né? Trazer as comidas, as bebidas, os costumes, as saudações, até mesmo se você conseguir na própria língua daquela divindade, né? Danças clássicas e típicas, sempre é muito bom. Não precisamos ser hindus para cultuarmos deuses hindus, não precisamos sermos outros, assim como não precisamos ser egípcios nem gregos para celebrar os deuses desses panteões, mas que consigamos trazer para dentro da nossa celebração, para dentro do nosso rito, tudo que aquela divindade usufrui, tudo que ela gosta, tudo que ela precisa, toda aquela egrégora, para que também o nosso ritual e a nossa conexão seja bem sucedida. Então, fica a dica para vocês, modaka é um dos doces preferidos de Ganesha, inclusive em algumas representações e imagens dele, nós vemos ele e o Mushika, que é o ratinho, que tá roubando um docinho do prato de doces de Ganesha, e esse doce é essa bolinha de arroz adocicada e frita, que é o modaka. Eu nunca fiz, mas deve ser muito bom. Cana de açúcar, ghee, que é aquela manteiga que eu falei pra vocês, que além de servir pra passar assim deliciosamente, que é uma manteiga totalmente natural, pessoal, é maravilhoso, tá? E também tem aspectos ayurvédicos, por ser da culinária ayurvédica, que é uma culinária que nutre o corpo e o espírito, que cura o corpo e o espírito, é a culinária dos hindus. E o ghee é essa manteiga, né, usada para cura, para massagem e também para comida e também prato devocional, usado para tudo, o ghee. Assim como a cúrcuma também tem essa mesma finalidade. Cebola, pimentão, curry, que é outro tempero. Vocês percebem que os hindus, eles são muito de especiarias, né? Muito tempero, muita pimenta, muito curry, muita coisa forte, açafrão, salsinha, manjericão, né? Comidas fortes, de gostos fortes, né? Eles gostam, eles são uma referência em especiarias do mundo, né? Então, abusar disso na comida de vocês ritualística, tá? Frutas, manga, banana, limão, o chai, né, que é o chá tradicional da Índia, chá de hibisco, amendoim, por óbvio, né, gente? Essas correspondências estão ligadas são pautadas na realidade com a minha experiência pessoal com esse Deus
E são frutos dos meus estudos para com esse Deus. Então, vocês podem fazer a sua própria lista. Pode experimentar, falar, eu acho que ele não gostou muito disso, eu vou colocar isso no lugar. Você experimentar a sua intimidade com Deus, né? Fazer isso com todo Deus e deusa que você travar contato, né? Você vai ter a sua própria experiência com essa divindade. Bem, plantas, temos hibisco, ilang-ilang, grama-durva, ramos de pinheiro, bambu, folhas de bananeira, folhas de palmeira, açafrão, que é a cúrcuma, né? Gengibre, manjericão, jasmim, lótus e sândalo. Então, pessoal, essas plantas elas podem ser usadas tanto como plantas mesmo, como óleos essenciais. É claro que, fazendo um hiato aqui, abrindo um parênteses aqui, óleos essenciais, por favor, não passem puro na pele nunca. Sempre coloquem ele numa base, ou um creme neutro, ou um óleo neutro de abacate, de semente de uva, de amêndoas mesmo doce, ou então óleo de gergelim, né? Então, carreguem ele numa base. E pode ser usado também tanto para se banhar ou então para oferecer a esse Deus em forma de incensos. Também é muito legal usar essas plantas. Também como oferece mesmo elas, né? Pode também oferecer elas a ele, elas mesmas, né? Temos também os símbolos dele. Os símbolos, obviamente, o elefante, elefantes, né? Arcos e portais, portas, portões, entradas, chicote, luzes, né? Pisca-pisca. Ele gosta bastante de luzes, né? Ele é o senhor da iluminação, ele é o senhor brilhante ou iluminado, né? Lâmpadas a óleo, símbolos do Om, Aum, machado, corda, presas de elefante, caneta, rato, serpente, o mudra de Ganesha, que ele é feito assim, pessoal, na direção do nosso chakra cardíaco. Deixa eu levantar aqui. Nessa direção, né, a gente tá com as mãozinhas assim, o mudra de Ganesha, você faz assim, né, ó, faz assim. E respira aqui, você pode mantrar, né, um mantra de Ganesha com essa posição do mudra. Se você faz yoga, você pode incorporar esse mudra em alguma posição de yoga sagrada a Ganesha, né, um asana de Ganesha. Os asanas mesmo, né, também são símbolos dele, também podem usar como forma de conexão, devoção e presentes a ele. E o lótus, né? A flor de lótus também é um símbolo. As cores, ele é um deus muito colorido, né? Ele é muito festivo, muito alegre. As cores a gente pode usar laranja, amarelo, cinza, azul, vermelho, verde, branco. Que, se não são cores consagradas a ele, são cores que ele mesmo é representado. Como, por exemplo, o amarelo, o cinza, o laranja e o azul. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adorei, eu gostei muito dessa experiência, estou gostando muito dessa experiência de passar para vocês outros deuses e deusas de outros panteões, para que a gente possa entender como essa divindade, né, masculina, porque a gente também vai falar da divindade feminina, mas como essa divindade masculina da bruxaria, do paganismo, pode ser encaixada e vista dentro da nossa prática da bruxaria moderna, né, do neopaganismo, que a gente pode explorar isso e encontrar essas divindades em vários panteões do mundo, né? Eu gosto de fazer esses vídeos porque eu sempre estudo bastante para fazer um belo roteiro para vocês e é uma ótima reciclagem para mim, eu adoro. E é isso, pessoal. Gratidão a todos que acompanharam até o final. Eu espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente no Instagram, sigam a Caixa da Bruxa por lá. Lá nós temos lives, temos conteúdos diários. A nossa interação pode ser muito mais íntima por lá. Vocês ficam sabendo de várias coisas lá, tá bom? Curtam, comentem, porque o comentário de vocês faz uma bruxa muito feliz e faz muita diferença, tá, pessoal? Se inscrevam e compartilhem esses vídeos para que outras pessoas possam também conhecer, porque conteúdo bom tem que ser compartilhado, né, meu povo? É isso, que Lorde Ganesha continue com vocês, abençoando e sempre ensinando a vocês o caminho dele, se caso for a vontade de vocês. Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo.
Namastê!